Que a paz do nosso Deus esteja com todos vocês. Temos mais uma mensagem de Deus para o seu coração. Nós estamos falando sobre os heróis da fé, né, que tem lá em Hebreus, no capítulo 11. E já falamos de Davi, já falamos de Abraão, já falamos de José. E hoje nós vamos começar falando de Moisés. Meus amados, eu quero ler um texto com vocês aqui, que está no livro de Êxodo, no capítulo 2. E foi-se um homem da casa de Levi e se casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. Armando o menino, postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. Abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, eu te darei salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Bom, nós vimos aqui um texto onde vai alguém da casa de Levi, um homem da casa de Levi, casa com uma filha de Levi. Na verdade, aqui, depois, se você pegar no capítulo 6 de Êxodo, você vai ver que esse homem era Anrão, e ele casou com a própria tia, que chamava Joquebebe, e tiveram um filho. E por que será que a mãe pega o menino, depois de 3 meses, coloca o menino num cesto, faz uma vedação ali no cesto e coloca o menino no rio? O que será que está acontecendo por trás disso? Para quem conhece a história de Moisés, é lógico, já sabe, mas eu quero contextualizar para depois a gente chegar até aqui. Por que está acontecendo isso nesse momento e por que a mãe se viu obrigada a colocar esse menino no cesto? Lembra da história de José, que José foi vendido pelos irmãos, que ele foi depois preso injustamente? Lembra que ele foi levado à presença de Faraó, ele interpretou os sonhos de Faraó e se tornou governador do Egito. Depois nós vimos também que os irmãos de José foram até o Egito para comprar comida. E chegando lá, José, depois de um tempo de vai e volta, de vai e vem, ele se dá a conhecer os irmãos, ou seja, ele se revela aos irmãos e pede para os irmãos trazer toda a família, o pai dele e toda a família, para morar no Egito. Por quê? Porque naquele momento que eles estão vivendo, naquele momento da história, existe fome em toda a região ali, porque lembra do sonho de Faraó, que era 7 vacas gordas e 7 vacas magras. As 7 vacas gordas eram 7 anos de fartura, e as 7 vacas magras eram 7 anos de fome. E eles já tinham passado os 7 anos de vaca gorda, e como José tinha o privilégio de saber, que Deus tinha mostrado para ele a interpretação do sonho de Faraó, ele então guardou toda a comida que eles produziram nesses 7 anos, guardou muita coisa. O Egito era o único país então naquela região que tinha alimento. E aí os outros países ao redor do Egito vinham comprar comida no Egito. E aí vieram também os irmãos de José. Como lá em Canaã estava sem comida, eles estavam vivendo momentos de fome, era o 2º ano já da época da sequidão, do tempo das 7 vacas magras, estavam no 2º ano. Então José pede para os irmãos irem até Canaã e trazer o pai para morar no Egito e também toda a família. E eles vêm, 70 pessoas mais ou menos. E eles chegando no Egito, eles são recebidos com honras pelo próprio Faraó. O Faraó ficou feliz, por quê? Porque Faraó tinha uma gratidão muito grande por José. José tinha deixado o Egito muito rico. O povo, tudo que o povo precisava de comida tinha que comprar do Egito. Aí quando acaba o dinheiro, eles vão e começam a trocar por bens, até depois trocar por terras, enfim. O Egito ficou muito rico, o governo do Egito ficou rico demais. E
nesse período, então, a família de José vai para o Egito e Faraó, por gratidão, por gostar demais de José, recebe aquela família com honras de Estado, colocam eles ali na cidade de Gósen para que eles pudessem viver e tirar dali o seu sustento, e aí tocou a vida. Isso nós vimos até o capítulo 50 de Gênesis, que aí encerra o livro de Gênesis. Aí entra o capítulo 1 de Êxodo. E no capítulo 1, o Êxodo é uma sequência de Gênesis, né? Se você começar a ler Gênesis até o final e passar para Êxodo, você vai ver que é uma sequência da história. O que acontece? Morre José, morre os irmãos dele, depois de muito tempo, né? José morreu com 110 anos. Então morre José, morre seus irmãos, morre Faraó, vem outro Faraó e depois surge mais um Faraó. E eles estão vivendo um momento ali onde o povo judeu cresceu muito. O povo judeu se multiplicou de forma sobrenatural. E o Faraó que está governando naquele momento não conhecia a história de José. Em algum momento do passado aí, a história de José se perdeu no Egito. E aí nasce então um Faraó, surge um Faraó que não conhece a história de José, não tem a gratidão que o outro Faraó tinha por José. E ele começa a ficar preocupado. Por quê? Porque o povo hebreu cresce muito. E aí ele pensa, esse povo está crescendo demais, está se tornando mais poderoso do que nós. Se tiver alguma guerra, algum inimigo nosso tentar invadir e eles se juntarem aos nossos inimigos, nós estamos perdidos. Então, Faraó começa a colocar trabalho escravo sobre o povo hebreu. E aí então inicia a escravidão do povo de Israel no Egito. Você lembra? Você vai ouvir falar muito, nós vamos falar aqui sobre os 400 anos que eles servem como escravos no Egito, né, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo. Então é por causa disso, porque eles desceram para o Egito com honras. Desceram para morar com José e desceram porque Faraó os recebeu muito bem. Mas aí morre o Faraó, morre José e aquela geração toda morre. Surge uma nova geração que não conhecia essa história e que não sabia dessa ligação que eles tinham, não sabia tudo que José tinha feito pelo Egito. E então, preocupado com o aumento significativo do povo hebreu, o Faraó manda que eles sejam escravizados. Eles começam a trabalhar. Por quê? Porque ele acredita que se eles trabalhassem muito, eles não teriam energia para gerar filhos. E aí então ele começa a dar muito trabalho, mas a Bíblia diz que quanto mais eles trabalhavam, quanto mais Faraó os afligia, mais eles se multiplicavam. Se você pegar o capítulo 1 de Êxodo que fala isso. E aí, então eles começaram a se multiplicar e continuaram a se multiplicando assim de forma muito rápida, né, sobrenatural. E aí então o Faraó tomou uma decisão, chamou as parteiras, falou: a partir de hoje nós temos que ser mais radical. Esse povo está crescendo demais, eu estou preocupado. Você já percebeu isso, que a questão do poder é uma coisa impressionante que vem desde lá de trás? Faraó, o medo dele era perder o poder, né? O medo dele é aquele povo se rebelar e tomar o poder das mãos dele. Se você pegar na época que Jesus nasceu, Herodes também, o medo dele era perder o poder. Quando Jesus ressuscita Lázaro, os sacerdotes, o pessoal do Sinédrio decidem matar Jesus com medo de perder o poder para Roma, né? Ou melhor, com medo de Roma chegar lá e tirar o poder deles e passar para Jesus. Nós vamos ver isso aí depois. Mas a questão é que tudo está ligado ao poder. E Faraó, com medo de perder o poder, tomou uma decisão drástica, tomou uma decisão terrível, que foi chamar as parteiras e pedir para as parteiras, toda vez que fossem nascer filhos, elas observassem o sexo. Se fosse homem, teriam que matar. E se fosse mulher, deixariam viver. E falaria que nasceu morto, alguma coisa nesse sentido. Acontece que a Bíblia diz, está no capítulo 1 ainda de Êxodo, que as parteiras temiam a Deus e elas não obedeceram à ordem de Faraó. Então, quando as crianças nascem, elas deixavam viver. Faraó chamou as parteiras e questionou, falou: por que vocês não cumpriram a minha ordem? E aí as parteiras falaram: olha, as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são muito mais fortes, espertas, e quando a gente vai para ajudar, a criança já nasceu há tempo, então não tem o que a gente fazer. E aí Faraó então se revolta e dá uma ordem pior ainda.
ele manda matar todas as crianças na faixa de idade ali de 2 anos, manda matar todas as crianças. E aí o pessoal sai então matando toda criança do sexo masculino. E aí a gente entra no capítulo 2. E no capítulo 2 a gente viu que nasceu um menino e a sua mãe estava preservando a vida dele, mas no 3º mês, a Bíblia diz que ele era formoso, menino bonito, você viu ali que nós lemos no texto, e ela então, temendo o que poderia acontecer, eu imagino que ela deve ter tido uma visão de Deus, porque quando ela viu que não dava mais para segurar o menino, ela então põe o menino num cesto, talvez até num ato de desespero, não sei, e coloca o menino no rio. A irmã do menino vai para tentar descobrir o que ia acontecer com o menino. E aí a filha de Faraó vem e acha o menino. Esse menino era Moisés. Esse menino é um menino que nasceu para uma missão. Deus tinha uma missão para ele. Então, tudo isso que acontece não foi uma simples coincidência. O fato de ele ter nascido naquele lar de Joquebebe, que era descendente de Levi, o fato de ele ter ido para o rio e ter sido protegido, o fato de ele ter sido achado, encontrado pela filha de Faraó. E vocês viram o que aconteceu aqui? A filha de Faraó falou para a menina, falou, não, acha alguém para cuidar dele e eu vou pagar um salário para a pessoa que cuidar dele. Então, aqui nós podemos observar 3 situações. A primeira é que o menino teve a vida preservada. Segundo, a mãe do menino ia ter condição de sustentar o menino. E terceiro, que ela ia ter a proteção da filha de Faraó. Porque quem que ia mexer com o menino se ele se ele pertencia à filha de Faraó? Então, ao mesmo tempo, Deus não só deu condições para a mãe dele sustentar ele, como também deu proteção ao menino. E aí o menino cresceu por um tempo até ele ser desmamado, ele foi para o palácio de Faraó e ali ele foi criado dentro da cultura egípcia, dentro do palácio de Faraó. Esse menino, Moisés. Mas o que eu queria falar com você, lógico, nós vamos ver depois a sequência dessa história a partir de terça que vem, né? Mas nós vimos aqui uma matança de crianças. Faraó determinou que todas as crianças do sexo masculino até 2 anos deveriam ser mortas. Nós temos 2 situações na Bíblia que falam de matança das crianças. Uma é essa, quando nasceu o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. A gente vai ver depois que Moisés vai crescer, com 40 anos de idade ele comete um suicídio. Ele é obrigado a fugir, aí ele vive mais 40 anos na terra de Midian, é quando Deus o chama, e aí então ele volta já com 80 anos para libertar o povo. Mas naquele momento ali, tinha nascido o libertador do povo, e ninguém ainda sabia, né? Só Deus sabia que aquele menino que foi encontrado num cesto no rio Nilo, seria o libertador do povo de Israel da escravidão do Egito. E aí então agora eu quero ir com você lá no Evangelho segundo Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Ele conta a história do nascimento de um menino, que ele é apresentado, olha só, ele dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então aqui nós vimos mais um nascimento de um Salvador, só que dessa vez não é o Salvador de uma escravidão física, de uma servidão que o povo estava lá no Egito. Nós estamos falando de alguém que veio para libertar o povo de Deus da escravidão do pecado. E Jesus, ele veio com essa missão de salvar. Se você ler a história aí no segundo Mateus, no capítulo 2, olha só, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Olha só, ele ficou com medo de perder o poder. E Jerusalém, quando ouve falar, pô, mas peraí, o rei dos judeus, então quer dizer que nós vamos perder essa nossa condição de servir Roma e pertencer à coroa romana? Eles estavam com medo, na verdade, de perder o poder sobre aquele povo que estava ali, debaixo também da servidão. E
congregados todos os príncipes dos sacerdotes, olha só, os príncipes dos sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais. Ele está citando aqui o que falou o profeta Miqueias, né? E depois o versículo 7 fala, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela desaparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide perguntar diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que eu também vá adorá-lo. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo, e entrando na casa acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso, mirra, e sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então eles acharam o menino, e Herodes tinha pedido para eles que assim que achasse, comunicasse a ele. Na verdade, o que ele queria? Ele queria matar o menino. Como eles partiram por outro lugar e enganaram Herodes, Herodes ficou doido. Se você continuar lendo o versículo 13, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo, levanta-te, toma o menino, sua mãe, e foge para o Egito. E demora lá até que diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. E aí quando Herodes percebeu então, que o versículo 16, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos seus contornos, de 2 anos para baixo. Então, veja que assim como aconteceu lá na história de Moisés, que Faraó mandou matar todas as crianças do sexo masculino, aqui Herodes também manda matar todas as crianças do sexo masculino. Só que ele não sabia. José, o pai de Jesus, e Maria tinham pegado o menino e levado ele até o Egito, e lá ele ficou escondido. A mensagem que eu quero trazer para o seu coração é que do mesmo modo que tinha nascido o Salvador lá do povo hebreu, aqui também tinha nascido o Salvador. Mas eu repito, não é o Salvador de um povo físico que estava sob uma escravidão física. Nós estamos falando do Salvador do povo de Deus. E quem é o povo de Deus? É aquele que acredita que Jesus veio para nos salvar. Capítulo 1 do Evangelho de João, lá no versículo 12, que fala que Deus nos deu a condição de ser chamados filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Você pegar o versículo 11 fala, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí o 12 fala, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então aquele que crê no nome de Jesus tem o direito de ser chamado filho de Deus. E para esses, Jesus veio como Salvador. O Salvador do povo do pecado, igual nós lemos aqui, né? Então, nós precisamos aprender isso, que Jesus veio para nos salvar. Agora, olha só, o povo de Israel não foi feito para o Egito. O povo de Israel foi feito para a terra prometida, que era a terra de Canaã. Mas eles foram para o Egito e lá ficaram escravos. E eu quero dizer para vocês que nós também não somos dessa terra. Nós estamos aqui e nós somos escravizados aqui por um poder demoníaco e aonde fomos escravizados pelo pecado. E do mesmo modo que Moisés foi levantado para libertar o povo de Israel e ser levado à terra prometida, Jesus veio para nos libertar do pecado, para nos libertar da escravidão do pecado aqui e nos levar para uma terra prometida que é a Nova Jerusalém. Que toda vez que eu leio sobre essa cidade lá no livro de Apocalipse, eu fico impressionado. Ruas de ouro, muro de pedra preciosa, lá diz que não tem choro, não tem sofrimento, não tem ranger de dentes, lá diz que não precisa nem da luz do sol, tamanha é a luz que Deus coloca naquele lugar. Então, é para lá que nós vamos, é para lá que nós somos feitos, para viver no paraíso, de onde nós somos tirados para nossa proteção, mas Jesus veio para nos libertar do pecado, que se instalou sobre as nossas vidas através lá da criação de Adão e Eva, que através deles o pecado entrou no mundo e nós somos hoje escravizados pelo pecado e Jesus veio para nos libertar e nos levar para o lugar
onde realmente importa que estejamos, que é o paraíso, que é o céu, que é a Nova Jerusalém, para onde Deus quer nos levar. Então, do mesmo modo que Moisés, usado para tirar o povo do Egito e levar para a terra da promessa, Jesus vem para nos tirar da escravidão aqui da terra e nos levar para a terra da promessa, que é a Nova Jerusalém. Tá bom? Então, você tem isso no seu coração. A partir da semana que vem, nós vamos ver a sequência da história de Moisés. Nós estamos falando dos heróis da fé, que tem lá em Hebreus 11. Então, nós temos... já falamos de Davi, já falamos de Abraão, já falamos de José, e agora eu vou na sequência, vou falar de Moisés, depois Josué e assim por diante. Josué foi o sucessor de Moisés, tá bom? Deus abençoe sua vida. Vou fazer uma oração, se você puder fechar os olhos, se não puder, onde você estiver aí, apenas ouça. Meu Pai, Pai eterno, Deus poderoso, precioso Deus, nós queremos exaltar o Teu nome, queremos bendizer o Teu nome, Pai. E pedir a Deus que o Senhor venha com providência sobre as nossas vidas. Quero apresentar, Senhor, diante de Ti, as pessoas que estão me assistindo, as famílias representadas, Senhor, nesta live, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, e pedir Tua proteção sobre essas famílias, Pai. Pedir a Deus que o Senhor fortaleça cada um na Tua presença, para que eles tenham disposição, Deus, para seguir no caminho da salvação. Pai, dê a eles entendimento, sabedoria e fé para entenderem que Jesus veio para nos libertar e é Ele que nós devemos seguir. Jesus veio para nos tirar da escravidão do pecado e nos colocar no lugar para o qual nós somos criados, a Nova Jerusalém, o paraíso onde nós vamos morar com o Senhor. Então, Pai, eu te peço, eu clamo ao Senhor por misericórdia sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos. Amém. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês.